Olá pessoal, 18 de setembro de 2020, mais uma sexta-feira dominada pelo Bolsonaro e pelo Covid-19. Nessa altura do campeonato estamos aqui para mais uma resenha, mas dessa vez não vamos trazer nada de novo, nós vamos na verdade dar um pouco de continuidade às discussões, à polêmica que acabou gerando os comentários que fiz no vídeo passado sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ao que parece, se transformou realmente numa figura polêmica. Ele como figura polêmica, passou toda a sua vida e depois, muitos anos depois, décadas depois da sua morte, ainda parece provocar uma série de dilemas e de contrapontos de pessoas muito contrariadas com a sua figura e tudo mais. Eu cheguei, inclusive, a receber essa semana um comentário de que Monteiro Lobato teria correspondido com a Ku Klux Klan, sabe-se lá o que estava escrito nessas cartas, não me disseram, nunca vi as cartas, e também respondi que não era essa a questão fundamental, porque para mim a questão fundamental dos livros de Lobato, principalmente da literatura infantil, é o que está nos seus livros. As crianças, e eu quando criança li esses livros, não conversei com o autor de forma direta, conversei com ele através dos seus personagens, através daquelas páginas, através das dificuldades que ele me colocou e da necessidade que eu tive à medida em que fui amadurecendo de revisar, de reler, de remontar, de colocar então aquele texto no seu devido lugar, no seu devido tempo, na sua devida condição, o que era possível ser nos anos 20, 30 do século passado, o que era possível para um homem, para um intelectual, descendente de latifundiários do Vale do Paraíba, entender como uma forma de avanço da sociedade brasileira. Que conversa era essa? Como é que isso poderia se dar? Então eu queria fazer alguns comentários aqui e eliminar de qualquer maneira qualquer tipo de discussão que envolva aí a vida privada de Lobato. Não conheço absolutamente nada sobre a vida dele, desconheço se ele foi para lá, para cá, escreveu cartas ou deixou qualquer coisa, isso efetivamente não me interessa. O que me interessa é que ele escreveu livros como Cidades Mortas, por exemplo, ou escreveu livros como O Escândalo do Petróleo e Ferro, ou escreveu outros tantos como Jeca Tatu e tudo mais. E eu queria pegar aqui esses personagens, dois personagens extremamente polêmicos e que criaram então uma série de impasses, né, do ponto de vista da análise da obra de Lobato, ou mais do desenvolvimento de algum tipo de contestação, né? Essa tentativa, de alguma maneira, de proibir as crianças de verem os livros de Monteiro Lobato porque ele seria racista ou coisa do gênero. A primeira questão, acho que uma das figuras mais combatidas e que depois Lobato chegou até a aceitar minimamente aí os conflitos ou as críticas que foram feitas foi o Jeca Tatu. Jeca Tatu é uma figura extremamente complicada da biografia, né, de Lobato. Por quê? Porque, na verdade, era a estereotipação da estereotipação da estereotipação. O Jeca Tatu não passava de um caipira paulista ali realmente do Vale do Paraíba, ou talvez do sul de Minas, ou coisa assim, mas um homem com verminose, com a barriga inchada da verminose, com os pés descalços, um cigarro de palha no canto da boca, um chapéu de palha e uma vontade de trabalhar que chegava quase à nulidade. Então, nesse sentido, era um homem que não sairia de maneira nenhuma, não conseguiria construir nenhum tipo de vida nova, de avanço, não seria o homem dos sonhos de Monteiro Lobato. E, sem dúvida nenhuma, este homem dos sonhos no qual Jeca Tatu vai se transformar
tomando lá biotônico Fontoura, colocando uma bota, um par de botas e mudando de roupa e cuidando da sua verminose, vai se transformar então num homem que veio do campo, que é do campo, mas que passa a ter comportamentos tipicamente urbanos. De alguma maneira, essa transição entre o mundo do campo e o mundo urbano no Brasil, já coloquei isso em relação a Monteiro Lobato, inclusive, era um sonho, era um desejo, né? O homem avançado, o homem civilizado, o homem que realmente tinha alguma coisa a dizer sobre o mundo, que poderia, então, viver de uma forma mais livre, mais culta, né? Quer dizer, quando Monteiro Lobato estabelece ou define ou propõe uma frase que fica famosa de que um país se faz com homens e livros, não? Quer dizer, nesse sentido, acho que uma das coisas fundamentais de tudo isso é que o que estava em perspectiva era um Brasil que entrava no século XX com todas as mazelas do século XVII. Era um Brasil que tinha estabelecido uma relação claríssima com a posse da terra, e isso o colocava no século XIX na expansão cafeeira, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista ideológico, não tinha resolvido seus dilemas com o escravismo e com o fato de ser um país onde a economia é fundamentalmente agroexportadora. Então, vamos imaginar que esta ideia que vai envolver a defesa do petróleo, a defesa da urbanidade, a defesa de todos os mecanismos que envolvem o domínio da ciência, o domínio da técnica e, efetivamente, o avanço da cultura, o domínio daquilo que construiu, de alguma maneira, a ideologia do mundo ocidental, estabelecia para Monteiro Lobato um grande projeto civilizatório. O que está colocado nos livros de Monteiro Lobato é um projeto civilizatório. E o que está colocado na ideia de Jeca Tatu também faz parte de um projeto civilizatório. E ele vem no sentido até invertido, tal como eu cheguei a comentar no próprio canal por escrito, essas figuras como o Nerso da Tapitinga, ou então como o Cantinflas, ou coisas, ou esses filmes que ocorreram no Brasil na década de 50, 60, e que aparecia então essa figura do caipira, do Jeca Tatu, assim, no seu sentido mais ridículo possível, né? Daquela pessoa que andava toda torta, falava um português estranho para os castiços e tudo mais, né? De alguma maneira, uma das coisas mais interessantes desses personagens é que, aparentemente, eles falam errado, como se fosse possível alguém falar errado, não é? De alguma maneira, toda essa discussão que está colocada do ponto de vista de Monteiro Lobato e que está colocada com Jeca Tatu também se desdobra na figura da Emília. Emília é uma figura rebelde, uma figura, não sei se tão ou mais rebelde do que Pedrinho, do que Narizinho, mas é uma figura rebelde e mal educada, capaz de falar coisas estranhas que uma criança naquela época não falaria. Pensaria, mas não falaria. E então, nesse sentido, a ideia então de Emília identificar ou querer identificar na tia Anastácia que a carne dela seria negra, estabelece então uma grande polêmica sobre essa perspectiva racista de Monteiro Lobato. Me vem à cabeça agora uma outra discussão bastante importante que eu acho que a gente precisaria levar avante sobre essa questão da arte, sobre essa questão da literatura, que é justamente a gente imaginar se os personagens criados por esses gênios da literatura, por esses gênios do cinema, gênios de todos os tipos, que a humanidade foi constituindo a partir de tantos milhares de anos, não é? Se realmente naquela época, na época em que eles construíram os seus personagens, Shakespeare, Cervantes, ou, no limite, Monteiro Lobato, quando criaram os seus personagens, se aqueles personagens poderiam
ser diferentes do que eles aparecem nos livros. Se eles, na verdade, se um personagem como a tia Anastácia não fosse a cozinheira, ela fosse simplesmente a dona do sítio, se isso faria sentido para os anos 20, 30 no Brasil. Se, assim, já não faz muito sentido, é difícil a gente entender isso, mas acho que está dentro desse projeto civilizador, que é a ideia de que há uma intelectual que é a Dona Benta dentro de um sítio e que esta Dona Benta tem uma perspectiva de mundo que é uma perspectiva absolutamente urbana, desenvolvimentista ou coisa desse gênero, mas ela está dentro de um sítio, o tal do sítio do Pica-Pau Amarelo. No meio dessa contradição é que se cria e se desenvolve todo um projeto de literatura e um projeto de sociedade. Não estou aqui para defender Monteiro Lobato, o que eu estou aqui é para defender a arte. É para defender a condição de cada época de produzir os seus personagens e de entendermos, então, o porquê esses personagens são dessa maneira e não o personagem que nós gostaríamos 20, 30, 50, 100 anos depois que ele existisse naquela época. É como o que aconteceu com o filme O Vento Levou. Daqui a pouco um filme foi um filme censurado, socialmente censurado, porque tem uma personagem negra que é conivente, condescendente, que é, digamos, servil do ponto de vista da principal personagem da Casa Grande no meio do sul dos Estados Unidos. A grande questão é se era possível, dentro daquele contexto, daquela época e naquela relação, aquela personagem ser diferente do que aquilo que ela aparece no filme. Se existe isso, ou se nós estamos fazendo uma censura porque nós queremos que o passado seja do jeito que a gente imagina que deve ser o presente, acho que nós estamos nos enganando do ponto de vista da arte, nós estamos nos enganando do ponto de vista da cultura, do sentido de cultura. E estamos criando uma espécie de censura a posteriori. Estamos colocando, então, escritores maravilhosos, pessoas geniais, sob o crivo de um conjunto de valores que são valores típicos do final do século XX, começo do século XXI. Acho que esses valores eles deveriam, na verdade, estabelecer outros tipos de critérios que não definissem a qualidade da arte especificamente, ou então nós estamos criando aqui algum tipo de fascismo de esquerda. É extremamente complicada essa discussão. E esta discussão, então, nesta sua complexidade, deve preservar o direito das pessoas, crianças, adultos, seja lá quem forem, de ter acesso às obras de arte. Nós não podemos, como intelectuais ou iluminados, dizer que determinadas obras são melhores do que outras, que as crianças não podem, como aconteceu aqui com a nossa ministra magistral, a nossa mais importante intelectual do governo Bolsonaro, de querer proibir que livros falassem sobre dragões, sobre bruxas e sobre coisas desse gênero, porque ela acha que as crianças não devem ter acesso a esse tipo de literatura, que é coisa do diabo ou coisa do demônio, ou seja lá o que esta pobre mulher, se é que ela é pobre, pode pensar do mundo. Nós estamos aqui criando a possibilidade, ou desenvolvendo, ou colocando em discussão a possibilidade de que a gente respeite a arte, respeite a cultura, respeite a produção e entenda o que é que se quis fazer e como se quis fazer e por que se quis fazer as coisas que foram feitas nas suas épocas. Quem é Odisseu? Quem é Romeu, Julieta? Certa vez escutei um comentário que me pareceu bastante interessante. O fato de que Romeu e Julieta tinham um amor absolutamente adolescente, um amor que nunca se realiza, um amor que muito antes de se realizar se estabelece na forma da morte. E aí eu me pergunto, será mesmo
que faz algum sentido isso do ponto de vista da época, do projeto e da eterna obra de Shakespeare? Que sentido tem isso, minha gente? Que sentido tem esta crítica? Eu fico aqui perplexo de ter escutado e ter lido alguns comentários que foram feitos sobre a figura deste magistral escritor brasileiro, um dos mais importantes escritores e revolucionários do ponto de vista da literatura infantil, e que foi Monteiro Lobato. Então volto aqui e retomo essa discussão, porque me parece que ela não vai ter fim. Eu quero colocar aqui um ponto nisso, se é que vai ser possível, né? Vamos ver o que esse vídeo vai provocar. E assim, voltamos segunda-feira, um bom final de semana para todos, espero que estejam bem. Na semana que vem temos atividades aí, podcasts, e temos aí uma atividade ao vivo que vai acontecer num congresso, num encontro, num congresso, num seminário, que vai acontecer no Uruguai. A gente vai estar lá, vai transmitir isso ao vivo aqui, mas eu vou ainda receber esse material jamais bem consolidado do pessoal e faço então a divulgação para vocês. Um abraço, muito bom estar com vocês, continuem mandando aí os comentários, é sempre interessante, até porque vai colocando para nós a necessidade de repensar as nossas próprias falas. Até mais, bom final de semana.